No ano de 1987, aconteceu nos Estados Unidos a terceira Conferência Internacional de AIDS. Nessa conferência, um grupo de ativistas, de pessoas que viviam com HIV, aproximadamente 200 mil pessoas, se reuniram do lado de fora do evento com o intuito de que a comunidade, de que a população e o mundo como um todo ouvissem a causa pela qual eles estavam lutando, que é o HIV/AIDS. No ano seguinte, foi instituído o dia 1º de dezembro como Dia Mundial de Luta contra a AIDS, 5 anos após a descoberta do vírus. Naquela ocasião, mais de 65 mil pessoas já haviam sido diagnosticadas com HIV e 38 mil já tinham falecido em decorrência da AIDS. Eu sou Ana Ludmila, sou farmacêutica aqui na Aberta Saúde e também sou referência técnica na coordenação Saúde Sexual e Atenção às ISTs, HIV, AIDS e hepatites virais do município de Belo Horizonte. Eu sou alta, tenho 1,72 m, olhos castanhos, cabelos castanhos. Hoje eu estou vestida com um vestido vermelho, em menção ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E eu convido aqui hoje a Eliana, assistente social, e o Caio, que é médico da família e comunidade aqui no CPS de Belo Horizonte, para a gente conversar um pouquinho sobre o HIV/AIDS e desmistificar alguns conceitos equivocados, e combater o preconceito, que a gente sabe que, infelizmente, é tão presente na sociedade. Eliana, se apresenta para a gente, por favor. Então, primeiro eu quero agradecer o convite, Importante a gente estar nesse momento aí falando um pouco mais do HIV. É um momento que a gente é bem demandado, enquanto movimento social, enquanto protagonista, e é importante a gente estar falando mesmo para que as pessoas se informem mais, porque informação é o que cura o preconceito, Eu sou Eliana, sou assistente social. Hoje eu estou coordenadora de uma unidade de acolhimento transitório, que é o equipamento da RAPS de Belo Horizonte, e faço parte do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, que é um movimento de mulheres que vivem com HIV. Nesse sentido, eu sou uma mulher que vive com HIV há 27 anos. Eu sou branca, tenho 1,55 m, olhos castanhos, cabelo castanho nos ombros. Boa tarde, pessoal. Primeiro, muito obrigado por essa oportunidade, por essa conversa, Acho que vai ser muito interessante para todos nós. É um prazer grande estar aqui. Meu nome é Caio, eu sou médico de família e comunidade aqui na Aberta Saúde. Sou pesquisador do Núcleo de Educação e Saúde Coletiva da UFMG. Eu sou um homem branco de 1,77 m, estou vestido com uma camisa vermelha, tenho olhos castanhos, cabelo castanho curto. Para a gente começar, então, eu vou pedir para o Caio, que é nosso médico aqui da família e comunidade, contar um pouco como acontece a transmissão pelo vírus HIV, como se dá a infecção, a diferença de HIV/AIDS. Queria que você contasse para a gente um pouquinho, por favor. A infecção pelo HIV, o HIV é um vírus, de RNA, é um vírus que infecta células de defesa do corpo, especialmente os linfócitos TCD4 e os macrófagos. E essa transmissão, ela se dá por contato com sangue e fluidos sexuais, sangue e derivados, então qualquer derivado também de hemocomponentes, e fluidos sexuais, e uma terceira via de infecção pode ser a via vertical, por meio da placenta, e de mãe para feto durante a gestação. Sobre essa diferença, da infecção para a doença, para a AIDS, é importante a gente ter muito claro esses conceitos, A infecção pelo vírus, depois que ela acontece, ela tem primeiro uma fase aguda, que pode se manifestar aí, como um quadro muito semelhante a um quadro de outras viroses, um quadro de mal-estar, febre, talvez alguns sintomas respiratórios, dor de garganta, linfadenomegalia, linfonodos inchados, etc. E esse quadro pode durar aí entre 5 dias e 30 dias. É muito variável e nem todas as pessoas que têm infecção manifestam sintomas. Muitas vezes essa fase aguda, que é uma fase de replicação rápida do vírus logo após a infecção, é uma fase assintomática. Então a gente não pode esperar que todas as pessoas que se infectam tenham. E aí, depois dessa fase, em torno de 1 a 10 anos, ou até em alguns casos mais de 10 anos, ou seja, um período muito variável de pessoa para pessoa, essa infecção pode se desenvolver até o ponto de chegar à AIDS, que é uma síndrome de imunodeficiência adquirida, Isso acontece se a pessoa não for tratada nesse meio do caminho, o desenvolvimento natural da infecção, caso não haja o tratamento adequado e a resposta ao tratamento.
por ano, né, estima-se que em torno de 4% ali desses linfócitos TCD4, que são as principais células atacadas pelo vírus, vão diminuindo, né, do número normal, e quando eles ficam abaixo de 200, né, numa contagem, num exame que a gente faz para contar essas células, é que a gente tem aí conceitualmente a doença estabelecida, né, ou quando a gente tem alguma infecção oportunista relacionada a essa síndrome de imunodeficiência. Hoje, né, felizmente, né, dentre as pessoas tratadas, a gente tem um número muito pequeno de pessoas que evoluem com esse quadro, que realmente tem sintomas e outras infecções. Aproveitando o gancho que o Caio explicou pra gente da diferença de HIV e AIDS, né, na sociedade sempre foi muito difícil a gente conseguir, e ainda é, né, desmistificar esses dois conceitos. E aí, sempre foi muito pautado no movimento social, né, na luta para que a sociedade reduza cada vez mais esses conceitos equivocados. Eu gostaria que você contasse pra gente, Eliana, como que é a sua participação enquanto movimento social nesse enfrentamento contra o preconceito. Então, antes de falar, eu queria só falar que eu tô com um vestido estampado e com um lacinho vermelho, que simboliza a luta, né? Que esse lacinho vermelho é um laço que simboliza o enfrentamento à epidemia de AIDS. Então, eu descobri o HIV, eu tinha 26 anos, né, e foi um momento muito difícil, e até hoje eu vejo que as pessoas, diante desse diagnóstico, elas têm, é muito difícil, principalmente por causa do estigma que o HIV traz e o preconceito, as pessoas têm medo, né, e naquele momento, eu achei, assim, que minha vida tinha terminado, né, como as pessoas ainda acreditam hoje, quando pegam um diagnóstico, por falta de informação e de entenderem que a gente tem um tratamento hoje, um tratamento eficaz. Eu descobri no momento que tínhamos 2 medicamentos apenas, numa época que, né, estava começando mesmo, a gente tinha naquela época o AZT e o DDI, que eram os medicamentos disponíveis, e aí eu falo que esses medicamentos, principalmente o AZT, ele matava mais rápido, né, mas era o que tinha naquele momento, né, e muita solidariedade. Os movimentos sociais começam nesse clima de solidariedade, que porque não tinha nenhuma perspectiva das pessoas viverem, então o que podia transmitir naquele momento era a solidariedade. E eu demorei um pouquinho para começar a entrar nos movimentos sociais. Eu primeiro fui elaborar aquele diagnóstico, entender aquele tratamento, sabe, me adaptar ao viver com HIV, né, diante de um tratamento que eu tinha que estar fazendo, e vários exames e uma rotina diferente da qual eu não estava acostumada. E quando eu descobri o movimento social, já devia ter uns 5 anos de diagnóstico, e aquilo para mim foi de suma importância, porque ali eu encontrei uma razão a mais para viver, porque diante daquilo eu sabia que eu podia fazer alguma coisa para mim e para outras pessoas, principalmente para as mulheres, né? Nós mulheres a gente sofre muito nesse país aí que é machista. Quando eu estava desconfiada que eu estava com HIV, porque eu fiquei sabendo que o namorado que eu tive estava, eu fui no médico e o médico pediu um exame, e no exame ele escreveu embaixo um motivo, não sei por que ele inventou isso na cabeça dele, e ele colocou motivo, 2 pontos, promiscuidade. E aí, assim, naquele momento eu vi que eu seria rotulada, né? E assim como várias outras pessoas, principalmente as mulheres, elas são rotuladas, né? Enfim, várias mulheres que eu já entreguei diagnóstico, depois trabalhando num centro de testagem e aconselhamento, eram mulheres que nunca tinham traído os parceiros, tiveram um único parceiro. Então, assim, as pessoas, a importância de desmistificar o HIV é isso, porque eu não preciso ter vários parceiros, com um parceiro eu posso me infectar. A questão é não se proteger, né? E aí o movimento social, ele vem num momento que me ajuda a me fortalecer, ajuda a entender de políticas na qual, né, de AIDS e de ST e de várias outras questões importantes, inclusive de violência contra a mulher, e aí a gente vai aprofundando cada vez mais na questão de direitos. E poder lutar pelos nossos direitos me fez uma pessoa mais forte, e hoje eu sou uma profissional que sou por causa do HIV. Eu sou a pessoa que sou por causa do HIV. O HIV me ensinou muita coisa, inclusive a ser uma protagonista para lutar pelos meus direitos e de todas essas mulheres aí pelo Brasil. O HIV ele não escolhe o grupo social, a raça, a etnia, a religião, né? Ele não escolhe nada disso. Não. Então, nesse contexto, a gente precisa de falar sobre prevenção combinada. Como esses diferentes grupos sociais, né, vão encontrar estratégias para se prevenir contra o vírus HIV, individual e coletivamente, né? A gente tem hoje, né, um conceito
muito importante de prevenção combinada que o Ministério traz para a gente, que são várias estratégias para se prevenir para além do preservativo. Né? Porque o que a maioria das pessoas conhece é o preservativo, o interno, que é o feminino, muitas vezes as pessoas conhecem como feminino, e o externo, que é o masculino. Mas a gente tem para além disso, né? A gente tem a profilaxia pós-exposição, a profilaxia pré-exposição, que o Dr. Caio vai estar explicando daqui a pouco, que são medicamentos que você vai tomar para não se infectar. Você tem vacinas, a vacina de hepatite B, a vacina de HPV, que também são importantes para outras ISTs. Você tem o pré-natal, né? Você tem a testagem. O mais importante hoje, a partir do momento que você transa e você transa sem camisinha, é testar. Né? E a gente tem aí no SUS, em todos os centros de saúde em Belo Horizonte, fazem testagem. E a gente tem o centro de testagem e aconselhamentos em Belo Horizonte, que são 2. Um no centro e um no Sagrada Família, que também faz o teste. E é teste rápido. Em 20 minutos você tem o resultado, você tem o aconselhamento. Isso é um avanço muito grande, né? E é importante fazer essas testagens. E o tratamento, né? A pessoa que tem tratamento, ela não transmite o HIV. Então, se você testa, que é uma estratégia de prevenção. Se você descobre o HIV e você começa a se tratar, é uma prevenção também, porque a partir do momento que eu começo a me tratar, eu não passo o HIV, eu não vou infectar mais ninguém. Então, são várias estratégias que eu vou identificar qual a melhor combinação para mim. Então, cada um tem autonomia para descobrir aí qual que é a melhor estratégia para se prevenir, para além da camisinha, ou não a camisinha, ou que melhor se adaptar. No contexto da prevenção combinada, a gente tem aqui no CPS de Belo Horizonte, né, o teste rápido para HIV. E aí eu gostaria que o Caio explicasse um pouquinho sobre o teste rápido HIV, que está disponível, né, para os nossos beneficiários. E é importante que a gente dê esse conhecimento a eles, para que eles possam nos procurar para fazer a testagem. Eu gostaria que você contasse um pouquinho, por favor, Caio. Perfeito. Então, o teste rápido, né, como o próprio nome diz, é um teste muito simples de ser realizado, né? Ele é realizado com uma amostra pequena de sangue, né? Muito semelhante, né? Eu acho que na pandemia ficou muito popular, né, esse tipo de teste e o entendimento de como se executa esse tipo de teste. Então, até facilita para a gente explicar, né? É muito semelhante ao teste de sangue, né? O teste de PCR ali do COVID. Muito semelhante em vários termos, né? Mas principalmente na parte da execução com o paciente, né, que é uma amostra pequena de sangue que é retirada ali e que o resultado sai alguns minutos depois. É importante a gente pontuar, né, que essa testagem ela é recomendada, né, por todos os guias clínicos que a gente, né, vê aí na literatura médica, anualmente para toda a população sexualmente ativa. Né? Então, assim, independe de qualquer especificidade dessa população. Tá? Sim, se é solteiro, casado, namoro, monogâmico, poligâmico, jovem, independente da identidade de gênero, da orientação sexual. Essa testagem é indicada para toda a população sexualmente ativa, no mínimo anualmente, né? E além dessa testagem anual, na suspeita de uma exposição, né, de uma relação não protegida, ou uma exposição à amostra de sangue, né, pérfuro cortante, seringas compartilhadas, é indicado que a gente teste imediatamente após, né? E teste também depois de 60 dias aproximadamente, né? Que tem esse conceito que é importante a gente colocar também da janela imunológica, que é um tempo que às vezes o teste leva para ficar positivo, né? Depois da infecção da pessoa ali, porque a gente demora um tempo para produzir anticorpos, né, contra o vírus. E aí para a gente conseguir detectar através dos exames também. Outra coisa que é muito importante a gente pontuar, né, é que nesses guias, inclusive a gente tem um PCDT de 2023, né, que é super atual, né, e lá nos critérios que a gente usa para dar o diagnóstico da infecção, a grosso modo, né, a gente pode ter várias combinações de exames. A gente tem algumas modalidades de exames diferentes, que são com a amostra normal, igual outros exames laboratoriais, ou testes rápidos. Mas, a grosso modo, né, esse diagnóstico a gente confirma quando a gente tem 2 testes positivos. Né? Esses testes podem ser 2 testes rápidos, pode ser um teste rápido e um teste desses de sangue. E quando esses testes discordam, esses testes iniciais, a gente deve confirmar, então, com o terceiro teste. E esse teste, para confirmar quando tem dúvida, tem que ser um teste molecular, que é um teste um pouco mais sensível, um pouco mais complexo. Mas, né, é importante, né, como você colocou, que a gente tem disponível e que é muito fácil de realizar, a gente entender que dá para fazer o diagnóstico só com o teste rápido, né, no cenário que a gente tem hoje. É importante a gente também reiterar que esse teste ele é voluntário e confidencial, né? Ninguém pode, né,
liberar essa informação, né? Hoje com a LGPD tem sido muito falado em torno, né? do compartilhamento de informações pessoais no meio da saúde. É uma testagem, né? Que traz uma segurança, né? Traz uma prevenção. O teste rápido já tem uma sensibilidade muito interessante, né? E quando há dúvida, a gente pode pedir outras modalidades. Quanto mais cedo eu descobrir o diagnóstico, melhor para eu iniciar o meu tratamento, para eu ter uma vida melhor, né? Então, inicia um relacionamento, faz o casal o teste antes de abrir mão da camisinha, porque se tiver alguma coisa, um já vai descobrir, já vai, né, ter esses cuidados aí. Então, a importância do teste e de termos hoje, né, essa facilidade do teste rápido, para além do SUS, né, que isso que é bacana, assim, que a gente sabe que tudo inicia no SUS e depois a gente vai ampliando. Então, assim, é bacana ter aqui no serviço também essa testagem aí, com um aconselhamento bacana, com a questão do sigilo, que a gente, enquanto movimento, a gente luta bastante, porque para que a pessoa se sinta mais à vontade e confiável para fazer o teste. E lembrando também que nessa exposição, nessa decisão de abrir mão ali do preservativo, além de testar logo antes, repetir o teste, né? Exatamente. 60 dias depois, para a gente fugir desse engano aí, da janela imunológica. Né? É importante também a gente reiterar que o detectado é igual a tratado, né? A gente tem alguns conceitos, né? Aí. Então, assim, todo mundo que tem diagnosticado a infecção tem vantagem em se tratar. Não existe aquele paciente que pode não se tratar, que deveria não se tratar. Uhum. Né? É claro que isso é uma decisão conjunta, uma coisa que tem que ser acordada. Não adianta, né, a gente tentar impor nenhum tipo de conduta nesse contexto, mas existe uma redução de mortalidade, de morbidade, de internação, de intercorrências em saúde para todo e qualquer paciente detectado aí com o vírus. Né? Então, a gente precisa descobrir para poder fazer. Muito interessante, você citou o SUS, né? Assim, é importante a gente entender, né, que a gente fala muito do SUS, às vezes, sobre as dificuldades, né, estruturais, sim. etc. Mas o SUS é referência mundial, né, no manejo, na testagem e no tratamento de HIV. Sim. O Brasil tem números que são exemplos aí para diversos países, né, ditos desenvolvidos nesse quesito. Então a gente tanto na prevenção quanto na assistência, né? Exatamente. Então assim, a gente, na verdade, a atenção suplementar tem até buscado ser tão boa quanto o SUS nesse contexto específico. Exatamente. Continuando no tema prevenção combinada, gostaria que você contasse pra gente como funciona, né, e quais são os medicamentos de primeira escolha para PrEP e para PrEP, né, que na verdade não são tratamentos, são profilaxias. Antes da gente falar, né, de PrEP e PEP, né, dos medicamentos em si, é importante a gente saber quais são as indicações, né, quanto que cabe, né, essas medidas, né. Essa profilaxia pré-exposição, que seria a PrEP, né, ela é indicada para algumas populações que têm uma exposição maior, né? Então homens que fazem sexo com homens, usuários de drogas injetáveis, qualquer pessoa sexualmente ativa que deseje tratamento. Esse último item é importantíssimo, né? Porque qualquer pessoa de qualquer perfil que deseja esse tratamento por ter alguma exposição é elegível para essa prevenção, né? A PrEP, antes de se fazer a PrEP, tá? Isso é muito importante a gente colocar. É importante uma avaliação médica adequada. Tá? É importante a gente descartar algumas contraindicações à medicação que é de primeira escolha, né? A gente entender qual que é o contexto do indivíduo para a gente escolher a melhor modalidade para fazer essa PrEP. Tá bom? Os efeitos colaterais, eles são raros e geralmente muito leves. Né? Os mais comuns, né, são náusea, dor de barriga, dor de cabeça, mas são início, geralmente, né, leves e geralmente passam após alguns dias aí da medicação. E o que pode acontecer também de forma muito rara são questões renais e ósseas. Mas com um acompanhamento médico adequado, essas alterações, esses efeitos adversos são muitas vezes evitáveis e ou reversíveis. Então, hoje, né, a gente tem uma tranquilidade muito grande em indicar para essas populações que a gente verifica a elegibilidade, né, dessa terapêutica. Tá? O que a gente tem de primeira escolha hoje, que a gente tem mais dados, mais estudos, é o tratamento com o tenofovir e a antricitabina. Essa combinação de dois fármacos geralmente vem num comprimido só e a gente pode fazer o uso contínuo dessa medicação. Tá?
Claro, mediante essa monitorização, consultas médicas periódicas, alguns exames que a gente tem que fazer de tempos em tempos, né, para a gente ver essas questões que eu coloquei que podem vir a alterar, principalmente a longo prazo. A gente tem algumas outras modalidades de PrEP, tá? Mas elas ainda não estão incorporadas no PCDT nosso. Já tá. Né? No último PCDT é a PrEP sob demanda, né? Não, você diz outro medicamento. Não, isso. A gente tem duas formas de fazer esse medicamento, né? Porque a gente tem uma outra que é o carbotegravir, que o pessoal costuma ter muita dúvida e etc. sobre, que vai vir aí, né? A gente acha que é uma coisa que tem muito potencial para um futuro próximo, mas que ainda não está incorporada no SUS. E que também a gente ainda tem menos estudos mostrando uma segurança e uma eficácia assim, satisfatória, tanto quanto essa combinação, né, do tenofovir e entricitabina. Né? O carbotegravir ele tem uma vantagem muito grande que pode vir a ser uma ferramenta muito importante, que ele é um injetável de 3 em 3 meses. Então, para populações, perfis de paciente que tem uma dificuldade de adesão a uma medicação diária, e a gente sabe que em várias populações vulneráveis, né, população em situação de rua e etc., isso pode ser uma ferramenta muito importante para a gente prevenir, né? Então, estamos esperando chegar aí, que a gente quer essa ferramenta também, mas mesmo assim, né, mesmo para quem teria talvez um acesso por outras vias a essa prevenção, hoje a gente tende a indicar como primeira linha o tenofovir e entricitabina pela quantidade de dado que a gente tem na literatura, tanto de eficácia quanto de segurança desse tratamento. Né? A gente tem alguns estudos de boa qualidade com um grande número de pacientes envolvidos, mostrando que quando bem feitinha, né, ou seja, quando o comprimido é tomado ali regularmente, é praticamente 100%. A proteção. E tem muito pouca coisa na medicina, né, que é próximo de 100% em termos de eficácia. Então, é uma das coisas mais, né, eficazes aí que a gente conhece, é a PrEP. Você quer acrescentar alguma coisa? A PrEP tem a modalidade sob demanda, né, que o paciente não precisa de tomar os medicamentos todos os dias, mas tem que ser avaliado, né, criteriosamente qual é a indicação, qual é a melhor estratégia caso a caso para aquele paciente, né? E o paciente pode migrar de uma estratégia para outra, né? Se ele vai tomar contínuo ou se ele vai tomar sob demanda. Isso aí é avaliado junto com o médico prescritor ou outro profissional prescritor, que agora também o PCDT autoriza que farmacêuticos e enfermeiros no âmbito do SUS prescrevam o medicamento, né? Da PEP para PrEP. Torcendo para a gente conseguir chegue no município de Belo Horizonte, exatamente, né? Porque tem uma fila, né? Então a PrEP é pré-exposição. Antes de me expor, eu faço a profilaxia, né? Porque aí para as pessoas entenderem a importância de entender essas prevenções para saber qual que é a melhor para você. E aí quando o Caio fala que tem população mais vulnerável e tudo, e aí nós mulheres, tanta gente pautar para o Ministério, eles colocaram para quem precisa. PrEP para quem precisa. Então, se chegar lá uma mulher vítima de violência que sabe e quiser entrar para PrEP, ou não só profissional do sexo, não só essa população mais vulnerabilizada, mas qualquer mulher que sinta necessidade de fazer a PrEP, que identifique que para ela é uma prevenção importante, ela também tem esse direito. E aí, só para a gente detalhar, né, essa questão da diferença dos regimes, né, da PrEP de uso contínuo e da PrEP sob demanda, o que é isso, né? De uso contínuo é esse comprimido todos os dias, e essa sob demanda seria uma outra modalidade, que seria a gente tomar 2 comprimidos de 2 a 24 horas antes de uma exposição. Então, isso é para contextos onde a pessoa sabe que vai ter uma exposição, uma relação desprotegida, algo desse tipo, né? E tomar depois 2 comprimidos, né? Um em cada dia, nas 48 horas que seguem ali a exposição. A gente tem alguns estudos já com bom resultado nessa modalidade, mas são, como eu coloquei em relação ao carbotegravir também, né? A gente tem muito menos ainda segurança dessa PrEP sob demanda. Isso não impede, né, a gente fazer, né? Mas o que a gente tem de evidência mais robusta, né, de eficácia, de funcionamento, é da PrEP contínua, né? Não é que a gente não possa fazer, a gente extrapola, né, para essa outra modalidade, e já tem alguns estudos menores mostrando uma eficácia semelhante, mas a gente ainda tem menos segurança em termos de dados para a gente poder ficar mais tranquilo, assim como a gente fica com o uso contínuo, né? Então, em populações que têm a possibilidade de fazer todos os dias, a gente tende a tentar indicar
a contínua, né? Sim. E essa sobremanda, igual o carbotegravir, também pode ser uma ferramenta muito importante, né? E para populações que às vezes não conseguem ou não querem, né? Não tem essa escolha, esse valor para tomar comprimido todos os dias. A PEP, né? A Eliane já adiantou um pouquinho aqui pra gente, que seria essa prevenção pós uma exposição, né? Então, para quem que a gente faz, né? Essa PEP, né? Sem o R. Acidentes ocupacionais, né, muitas vezes profissionais de saúde, né, que tem contato com agulha, com sangue, com secreções corporais, né, situações de violência, e aí né, nas situações de violência, né, entra essa PEP, né, que é após a exposição, né, e relações desprotegidas com soropositivos, tá? Ou, né, a gente pode também individualizar aqui a PEP para casos em que a pessoa acha que teve uma exposição. A gente não precisa provar essa exposição para fazer a PEP, isso é muito importante, né? A gente tem, inclusive, muitos profissionais de saúde que não têm esse conhecimento ou esse tato, né, de entender e individualizar situações para que quando uma pessoa relata qualquer uma dessas situações, ou um medo, uma chance, uma preocupação dessa exposição, a gente pode indicar a PEP ali de maneira individualizada, tá? Algumas coisas importantes para a gente ponderar, né? A gente tem que testar a fonte, né? Se a gente tiver acesso à fonte, por exemplo, né? Nesses acidentes ocupacionais, o paciente às vezes é internado e etc. A gente tem que testar a fonte. É importante a gente testar a pessoa que vai fazer a PEP antes, porque se ela já estiver soropositiva, a gente não vai fazer a PEP, a gente vai iniciar tratamento, né? Aí é outro caminho que a gente vai tomar, né? E estudar ali, né, as contraindicações pessoais, que são muito poucas também, tá? A PEP, assim como a PrEP, né, é um tratamento com uma segurança muito bacana, né? Efeitos adversos muito raros, muito semelhantes também, porque são mais relacionados ao tenofovir, que é uma das drogas, né, de primeira linha aí. São mais comumente essas coisas também, né, e mais relacionadas a essas coisas de dor de barriga, náusea, dor de cabeça são os mais comuns e também tendem a ser reversíveis, né, após alguns dias de tratamento. A PEP a gente hoje, né, tem algumas modalidades, né, algumas combinações de drogas possíveis, tá? A primeira linha ela varia não só com o local, mas com a disponibilidade de alguns antivirais, né? Nos Estados Unidos, em alguns lugares, é diferente a primeira linha para essa PEP do que a nossa aqui, né? Ninguém melhor para falar da nossa, né, do que a Ana, que é a pessoa que dispensa esses medicamentos aí para nossa rede. O esquema preferencial nosso aqui, né, é o tenofovir lamivudine, e o dolutegravir, que é um esquema muito semelhante ao esquema de primeira linha para o tratamento, né, que a gente faz aí, né, a mesma coisa, durante 28 dias após essa exposição. É importante que a gente comece esse tratamento preventivo até 72 horas após o contato, né, após a possível exposição. Então, interessante a gente saber, né, que se a gente não teve, às vezes, situações de violência principalmente, né, às vezes a vítima não tem a coragem ou não tem a possibilidade de procurar imediatamente um serviço, mas até 72 horas após a gente pode iniciar esse tratamento. Mas o quanto antes ele é iniciado após a exposição é melhor. A gente tem esse dado, que é importante também a gente pontuar. Então, acha que teve uma exposição, teve uma situação de risco, procura um serviço, tá? Todos os serviços de saúde de urgência no Brasil, a gente tem essa regulamentação. Eles têm que estar habilitados a fazer a PEP. Tá? Então, qualquer UPA tem que estar, né, habilitada em termos de ter o medicamento e a equipe capacitada para fazer essa prevenção, né? Qualquer urgência aí do sistema suplementar também tem que estar habilitada. Na pior das hipóteses, quando o medicamento não está, às vezes, disponível numa unidade, essa unidade tem que referenciar dentro da rede para uma unidade que tenha ali a medicação disponível. E como você disse, né, o medicamento para a profilaxia pós-exposição, que é tenofovir com lamivudina em um comprimido e dolutegravir em um outro comprimido, que são tomados no mesmo horário durante 28 dias, são os mesmos medicamentos utilizados para o tratamento. Hoje, para o tratamento, é um medicamento indicado para todas as pessoas que são diagnosticadas com HIV, é um tratamento efetivo, né, consegue deixar a carga viral indetectável, extremamente seguro, como o Caio disse, as reações adversas seriam ali semelhantes àquelas para aquelas pessoas que vão fazer a profilaxia pós-exposição, e é um tratamento de fácil adesão, né? Porque só são 2 comprimidos, ao contrário do que já foi no passado, né? E aí eu queria falar um pouco agora sobre o indetectável igual a intransmissível.
que é um conceito de extrema importância para a gente desmistificar também o preconceito na sociedade. E eu gostaria que a Eliana, né, que vai poder falar melhor que qualquer um de nós sobre isso, dessa importância desse conceito para a sociedade. E quando chega pra gente esse I igual a I, né, o intransmissível é igual, indetectável é igual ao intransmissível, é muito importante porque as pessoas, elas viam nós que vivemos com HIV como vetores, né, vetores de um vírus. E aí que vem o preconceito, a discriminação e passam a obrigação, a responsabilidade de usar a camisinha, a gente usar em todas as relações, tirando dos outros a responsabilidade, né? Então, é responsabilidade de todo mundo, não só de quem vive com HIV. Então, quando chega, né, esse conceito aí, a gente apropria, o movimento social se apropria e faz uma campanha maçante, internacionalmente falando, do I igual a I. Mas a gente ainda bate muito nessa questão, muitos profissionais ainda não aceitam, né? Não aceitam que quem está em tratamento, quem está indetectável, quem está com uma carga viral baixa, ele é chance zero de passar o HIV via sexual. Isso o Ministério, esse ano, na campanha, está falando I igual a zero, também já está fazendo esse outro conceito, né? Porque o intransmissível, as pessoas ainda acham que tem chance, mas é zero chance de passar o HIV por relação sexual. Então, isso tira um peso das costas das pessoas que vivem com HIV, porque mostra que a gente, com o tratamento, né, além da gente ter uma qualidade de vida, a partir do momento que eu me cuido, que eu tenho uma boa alimentação, que eu pratico atividade física, né, que eu tenho uma vida como todo mundo, eu fico tranquila, porque se eu tiver numa relação, caso a camisinha estoure, que já aconteceu comigo, eu não me preocupo porque eu passo o HIV para outra pessoa, né? Eu tô tranquila ali. Se a pessoa quiser fazer uma PEP, ela pode fazer, né? Vai ser uma escolha dela, mas eu tô bem tranquila porque eu não passei o HIV. Eu fico preocupada se eu posso pegar uma sífilis, né? Alguma coisa nesse sentido, um outro IST. Mas passar o HIV eu não passo. Então isso pra gente foi muito importante, e é importante que a sociedade conheça, né? E saiba que o tratamento é tão eficaz, que ele permite que a gente não passe HIV, e que os profissionais de saúde também entendam essa importância, né, da questão do HIV, porque ainda tem muito julgamento, muito juízo de valor com relação a isso, e é importante trazer esse conceito aí, para que as pessoas entendam. Muitas pessoas, elas sabem que tem tratamento, mas não sabem que a eficácia do tratamento é tão grande que chega, né, nessa questão aí de não passar o HIV. Eu espero que logo também, que as gestantes, as mulheres, né, HIV, possam amamentar os filhos dela com essa questão do igual aí, né? Porque ainda é uma questão aí que tem todo esse cuidado, ainda a gestante não amamenta, mas eu espero que tenham pesquisas importantes aí nesse sentido também, para que essas mães possam amamentar os bebês. Importante a gente lembrar que a gente tem essas modalidades de prevenção, né, para exposição de HIV, etc., mas que para as demais ISTs, né, o único método que a gente tem com uma eficácia interessante até agora é o preservativo, né? Então, né, caso a pessoa vá se expor a essas relações sem o preservativo, é muito importante a gente manter em dia aí as testagens para todas as outras ISTs, que também podem vir a ser, no contexto de hoje, às vezes muito mais impactantes, né, na qualidade de vida e etc., do que o próprio HIV. Em relação ao indetectável igual a intransmissível, né, é interessante a gente pontuar o que é o indetectável, né, qual que é o conceito disso, né. O indetectável significa que a pessoa tem uma carga viral, que é uma coisa que a gente mede, né, a quantidade de vírus no sangue, né, igual a zero, uma indetectável, o exame não consegue ver nenhum vírus ali no sangue da pessoa há pelo menos 6 meses e adere bem ao tratamento, ou seja, tem 6 meses que a gente não consegue ver vírus no sangue daquela pessoa e ela continua o tratamento regularmente, né? Essa pessoa tem um dado muito interessante que eu acho na hora de a gente colocar isso para a população em geral, que é a relação sexual com uma pessoa em tratamento para o HIV que é indetectável, ela tem menos chance de transmissão do que uma relação sexual com uma pessoa qualquer no mundo. Mais segura. É mais seguro, né? Esse dado é muito importante a gente entender, né? Então, assim, é muito mais seguro. Se você desconhece, né, a sorologia do outro, o casal, né, tá, estudos com casais soro discordantes, uma das pessoas tem o HIV e a outra pessoa não tem, e essa pessoa tem a carga indetectável, e a gente viu que, né, a segurança é maior do que a população em geral. Então é muito importante a gente pontuar isso aí, né? Você falou pra gente falar um pouquinho do tratamento, né? Algumas coisas do tratamento que eu acho que é importante a gente reiterar, né? Primeiro, sim, a primeira escolha, né, continua sendo a mesma desde os últimos anos,
nesse último PCDT, nesse último guia aí do Ministério do Tratamento, né, que é essa combinação entre o tenofovir e a lamivudina, que vem combinado no comprimido só, mais o dolutegravir de 50 em outro comprimido, né. É muito importante alguns conceitos sobre o tratamento, né. Primeiro, a gente tem visto cada vez mais a literatura médica, os estudos, reiterando a importância do início o mais rápido possível desse tratamento. Então, assim, a gente coloca uma meta aí de iniciar imediatamente ou até 7 dias após o diagnóstico. É importante, claro, né, esse paciente está muito bem orientado, ter essa adesão ao tratamento muito bem acordada com a equipe que vai acompanhar, porque também não adianta a gente dar um papel escrito o nome de um remédio para a pessoa e mandar ela embora para casa, que aquilo não vai funcionar, né? A gente tem que tentar buscar, construir uma rede de suporte, entender o contexto daquela pessoa, né? E eu já estou falando mais para os profissionais de saúde, né? E vincular aquele paciente a um serviço, a uma equipe, para que ele possa ter condição de aderir, ou se caso ele não tenha uma aderência satisfatória em algum momento, que ele tenha condição de retomar esse tratamento de forma adequada, que também é uma possibilidade, tá? É importante a gente pontuar, né, que o tratamento não deve ser interrompido em nenhum momento, né, que o uso irregular da medicação, ele pode selecionar cópias de vírus que são resistentes aos medicamentos de primeira linha, e aí as combinações de segunda e terceira linha às vezes tem mais efeito colateral, tem um impacto maior na vida da pessoa do que essa medicação que a gente usa como primeira escolha para todas as pessoas, né? O objetivo do tratamento é a gente ter uma carga viral zerada, né? A gente chama isso, né, de resposta virológica, e manter um nível de CD4, né, que é essa célula de defesa que a gente também vai medindo no sangue ao longo do tratamento, num nível que não vai gerar ali uma diminuição da imunidade dessa pessoa, né? Uma propensão dessa pessoa a infecções ou mesmo neoplasias, né, cânceres oportunistas aí. A gente vai medindo, né, com a periodicidade. No início a gente faz isso com mais frequência, né, esses exames. À medida que a gente tem uma resposta satisfatória, a gente vai espaçando esses exames, né, até de 6 em 6 meses. Isso. E, né, quando a gente começa a fazer de 6 em 6 e está indetectável, aquela pessoa vive uma vida completamente normal. Tá? A gente tem dados, inclusive, de que o paciente que porta HIV e é tratado adequadamente, ele tem a mesma expectativa de vida do que a população em geral hoje. Tá? Isso é muito interessante, né? A gente vê, né? Enfim, vida normal. Sim. Então, acho que é isso, né, que a gente tinha que trazer hoje aqui para esse videocast. Eu agradeço muito a participação de vocês, especialmente da Eliana, né, que veio de fora, para que trazer a experiência dela enquanto pessoa que vive com HIV. E enaltecer também a importância de a gente ter espaços como esse, onde a gente possa discutir sobre o HIV/AIDS, combater preconceitos, desmistificar conceitos equivocados, né? E também quero estimular que todos os nossos beneficiários compareçam aos CPS para fazer a testagem para o HIV, né? Aproveitando aí o Dezembro Vermelho. Muito obrigada. Vocês querem falar mais alguma coisa para a gente finalizar? Então, para além de fazer o teste, né? Para se por acaso conhecerem ou descobrirem o HIV, conhecerem alguma pessoa que continue tratando aquela pessoa da mesma forma, que o HIV não pega no abraço, não pega no compartilhamento de copo, nada. O HIV é através de relação sexual desprotegida, né? Com pessoa que não está em tratamento. E é isso, a informação ela cura preconceito, e esse é o objetivo nosso aqui hoje, né? Porque o preconceito ainda, eu acho que a cura do HIV, eu acho, não tenho certeza, vai chegar e a gente ainda tem muito preconceito para curar, né? Que a gente trabalhe os nossos preconceitos e que a gente respeite, né, as pessoas, lembrando que o HIV não me define, né? E nenhuma patologia define ninguém, e que as pessoas são o que elas são para além do que ela, né, de qualquer patologia, profissionalmente, enquanto pessoa, enquanto mãe, enquanto filha, enquanto, né, e eu acho que é bem isso, e parabenizar vocês por esse momento aqui tão importante. Por isso que quando você me convidou, eu falei, não, eu vou sim, e é importante a gente aproveitar esse momento para levar a informação, para a informação chegar e chegar de forma correta. Caio, pra gente finalizar. Acho que não tem melhor maneira da gente terminar essa conversa do que a fala da Eliane, né? Estou contemplado.
Então, muito obrigada e até o próximo videocast.